Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso canal, com o nosso programa, com nossos episódios Hóspedes do Tempo. E estamos muito felizes de estarmos de volta. Estamos aqui mais uma vez com um conteúdo fantástico, muito gostoso mesmo de se falar, com uma pessoa especial. Eu tenho no meu coração muitas referências positivas e carinhosas sobre o nosso convidado. O professor Ricardo Lima vai falar conosco, vai falar sobre o assunto que vocês vão ver só, e a gente pretende até fazer uma série de programas dentro do escopo desse tema, mas vamos deixar ele se apresentar, vamos deixar ele falar, até porque nós estamos falando de UERJ, e UERJiano somos, né? Aí, Ronaldo? Professor, muito obrigada por ter vindo a aceitar nosso convite, tá? Eu nunca fiz aula com o senhor, gostaria de ter feito, nunca deu, acho que questão de grade de horário, é a época eu já tinha 2 filhos, então eu tinha que me mexer nas coisas, nunca deu, mas eu, por exemplo, a Luciana Fragoso, ela é uma apaixonada por você. Luciana, beijo. Eu até divulgar para ela o programa, para ver se ela passa para frente, porque aí o nome dela, ó, aí Luciana, tira onda. Já adora. A conversa agora rolar, a bola é sua. Faz uma pequena bio sobre o seu caminho, como é que você entrou nesse mundo, e a gente vai conversando. Bom, primeiro eu quero dizer do meu prazer estar aqui. Muito bom. Eu vi o programa que você fez com a Cássia Frade, que foi uma das minhas mentoras, é uma das minhas mentoras nessa vida. E, enfim, agradecer muitíssimo essa oportunidade. Dizer que você não foi minha aluna também, porque eu só dava aula à noite na UERJ. Eu tinha uma dobradinha com Cássia. A Cássia era uma professora das manhãs. Isso, né? Manhãs, e era das manhãs também. Ela aceitava sempre pegar a turma de segunda-feira às 7 da manhã e fazia a primeira chamada às 7h05. Se você não tivesse, tinha uma segunda chance que era às 7h25. E se você não tivesse, aí você não precisava mais entrar, porque já estava com 2 faltas. Tá lembrado da Cássia? Isso aí, Cássia. Então, isso aí, né? Porque eu sou testemunha, é isso mesmo. A Cássia tinha esse rigor para poder ter os alunos dentro de sala às 7h05 da manhã de segunda-feira. Porque a UERJ se ufana, né, de ter sido a primeira universidade a criar o curso noturno, né, nesse país, assim como foi pioneira no sistema de cotas e em várias ações afirmativas, né? Viva o UERJ! Viva o UERJ, né? E eu dava aula à noite e eu sabia das condições dos meus alunos, né? Das dificuldades. Eu não esqueço assim que eu tinha uma aluna que morava em Caxias, trabalhava em São Gonçalo e estudava à noite na UERJ. Então ela falava, professor, eu tenho que acordar às 4 da manhã, para sair de casa no máximo 4h30, porque às 7 da manhã eu tenho que estar dentro da escola em São Gonçalo. E dou aula o dia inteiro, saio de lá, corro para cá para estar aqui na aula aqui à noite, saio daqui 10h30 para ir para Caxias, dormir e acordar às 4 da manhã. Mas enfim, e na minha história também, é importante eu falar da UERJ, porque isso constitui, na verdade, a essência da pessoa que eu sou. Eu sou, de formação, eu sou antropólogo, eu fiz Ciências Sociais na UF, na década de 70, depois fui professor na UF, por um curto período, era aquele momento difícil desse país, então eu fui posto para fora, né, fui caçado na UF, depois entrei, fiz concurso de novo, fui para a UERJ. Caramba, na época foi jubilado, assim, caçado, é isso? Na época da ditadura militar que passou por esse país, né? E simplesmente eu e mais uns colegas, nós éramos professores em Ciências Sociais, e aí fomos para a rua. Né? Isso Ciências Sociais, marcou um tempo, né? Mas foi preciso algumas sessões de terapia, de análise para superar isso. Né? E fui ser professor na UERJ. Quando deram a anistia,
Depois a UF me chamou de volta. Mas aí eu já estava ligado na UERJ, fiquei na UERJ, né? Não voltei. E fiz mestrado em História da Antropologia da Arte, na Belas Artes, da UFRJ, e depois meu doutorado foi no IFIX, UFRJ, também em Antropologia. Adoro isso. Né? Que legal. A carreira foi essa, sempre ligado a uma questão para mim básica, primordial, que é das artes populares, dos artesanatos e artes populares. Né? Artes populares. Comecei. Vai começar a falar de uma coisa muito legal que poucas pessoas não, mas muitas pessoas que eu conheço não nem bola porque não entendem. Vamos conversar aqui. É isso. Minha carreira com esse universo começou cedo. Eu estava no segundo semestre da faculdade, quando eu fui convidado a um estágio no Museu Nacional, né, na etnografia do Museu Nacional. E é ali que eu descobri esse mundo dos objetos, né, de arte e de artesanato e da antropologia da arte. Eu fui discípulo de Heloísa Fenelon, uma grande professora que batalhou por essa questão da antropologia da arte no país, e de Berta Ribeiro, que ex-mulher do Darcy Ribeiro, que também foi um grande nome nas artes indígenas. Né? Eu fiquei ali 11 anos, sofri bastante no incêndio do Museu Nacional. Não fala não. Né? Colaboro no que eu posso para a reconstrução daquele patrimônio. E depois, em 83, eu fui convidado por uma outra mentora fantástica, que foi Lélia Coelho Frota, para ir criar uma unidade de antropologia no Museu de Folclore. Edson Carneiro, lá no Catete. E ali que eu fiquei, de 83 até 2009. Bastante tempo, né? 26 anos. Nossa. Me aposentei do IFAM, então, o museu pertence ao IFAM. Pertence ao IFAM, isso mesmo. O Museu Edson Carneiro é do Instituto Nacional de Folclore, que depois virou Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e hoje é ligado ao IFAM. Eu me aposentei lá, permaneci na UERJ até ano passado. Junho do ano passado eu me aposentei também. Aí você deixou um monte de galera triste, né? Nada. Duvido que não. Aposentei, mas não morri, então eu continuo trabalhando do mesmo modo. Nós vamos mais da sala de aula Num mesmo. certo sentido, até mais, né? Até mais. Até mais. Começa a fazer um monte de palestras, mais coisas, tem mais tempo, né? Eu tenho feito muito curadoria de exposições. Né? Eu tenho me voltado muito para isso. Né? Criar exposições e curar exposições. E o que você tem para falar para a gente sobre, assim, claro, eu gosto, quando a gente gosta, mas tem sempre alguma coisa que mas aqui eu tenho um xodózinho por isso aqui. Por exemplo, a Cássia tinha pela Folha de Reis, tem pela Folha de Reis. O que você fala para a gente sobre isso? Sobre esse universo lindo da cultura popular? Eu sou mais ligado à questão da arte popular mesmo, das artes visuais. Das visuais. Das cerâmicas, das esculturas de madeira, desse universo. E eu tive chance também, enquanto funcionário, né, pesquisador lá do Centro Nacional de Folclore, de trabalhar na Sala do Artista Popular, que é um espaço fantástico. Eu coordenei a sala durante muito tempo, né, que é um espaço de uma importância assim, crucial nesse país, porque ele foi responsável por colocar os artistas populares, realmente nomeá-los. Nós vimos já uma tradição de que essas expressões de cultura, chamadas de folclore, eram expressões coletivas e anônimas. Então, as autorias pouco eram evidenciadas até a década de 80 no país. Né? Você ia para uma exposição, você via lá o folclore brasileiro. Né? Você via uma exposição de cerâmica pernambucana. Mas os objetos em si, os nomes de seus autores não eram nomeados. Né? E a Lélia, quando assume a direção do Instituto Nacional de Folclore, uma das questões dela é essa. Por trás de cada objeto desse tem um autor, um indivíduo, uma história de vida,
um modo de pensar o mundo, de se relacionar com as pessoas, e é importante que saiba isso. Enfim, a história das artes populares precisava ainda ser escrita. Você era capaz de nomear uma porção de artistas eruditos, grandes artes, né? De Leonardo da Vinci a outros. Mas quando você entrava no campo popular brasileiro, não se sabe os nomes. E a SAP, como a gente chama, a Sala do Artista Popular, foi o primeiro espaço, então, a realizar exposições de indivíduos com catálogo com o nome deles, etc. Mas então, você falou que prefere essa parte mais visual. Ah, sim, é. E aí a minha vida toda acabou ligada a isso, né? Eu fui para o Museu Nacional em 73, né, para lidar com os acervos do Museu Nacional, e que era um mundo deslumbrante, né, que me conquistava. Eu fico ali 11 anos, vou para o Museu de Folclore para lidar com os objetos do Museu de Folclore. E aí a vida tocou ligado sempre a objetos da cultura popular, né? Então, minha tese de doutorado, meu mestrado foi com um pescador de Cabo Frio, que era uma figura fantástica, o pescador mais antigo de Cabo Frio, mas fundador das escolas de samba de lá, era artesão, fazia bonecos. Fala o nome dele, pessoal. Antônio de Gastão. Antônio de Gastão, uma pessoa incrível, e minha tese, eu primeiro fiz um livro com ele, né, que era um livro que se pretendia isso, né, numa série, o artista popular e seu meio, onde o objetivo era o próprio artista falar dele, essa coisa de dar voz. O artista popular não precisa de intérprete, ele sabe falar, ele fala, ele entende a obra que ele faz, aquela obra não é resultado de divina expressão, é resultado do trabalho dele, de pensar o que ele quer fazer. Lógico que a inspiração é importante, o chamado dom é importante, mas arte popular é resultado de trabalho, de muito esforço, de muita quebra-cabeça. O seu Antônio era uma dessas pessoas, né? Quer dizer, prossegui lá no Folclore, dirigindo a sala, até que, início dos anos 2000, o governo do Fernando Henrique Cardoso, nós fomos procurados por Dona Ruth Cardoso, primeira-dama, que era antropóloga também, e existia uma tradição no país das primeiras-damas cuidarem, entre aspas, do artesanato brasileiro. Isso se reproduzia em todos os níveis, né? As mulheres dos governadores nos estados, as primeiras-damas, esposas dos prefeitos, geralmente homens, né? Que ocupam esses cargos. As esposas cuidavam do artesanato do município. E isso criava uma cadeia assistencialista e de troca de votos, né? Era uma moeda de votação. Sim. E a Ruth Cardoso, que é uma mulher muito inteligente, falou, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Mas existia uma pressão que ela tinha que assumir à frente da questão artesanal no país. E aí ela nos procura dada a expertise e o conhecimento que o Museu de Folclore tinha, uma instituição criada em 68, vinda da campanha de defesa de 1947, com toda uma tradição, né, de lidar com as camadas populares, com os fazeres artesanais, etc. Ela falou, o que vocês têm de experiência para a gente montar um projeto? E a gente, então, junto com ela, assessorando, cria o Artesanato Solidário, que hoje é uma grande rede, né, no Brasil, que se chama Artsol, que agrega não sei quantos milhares de artesãos pelo país todo. Aí eu fui a Januária fazer essa pesquisa sobre aguardente, cachaça, e trazer o equipamento todo, o alambique, as formas, todo o equipamento de lidar com a cana-de-açúcar para o museu. E lá em Januária eu vi no mercado municipal uns potes, umas cerâmicas que eu achei muito bonito. E me perguntei de onde é, de uma comunidade aqui para dentro. E eu arranjei um tempo de ir até lá. E foi assim um dos grandes impactos da minha vida para eu ver uma condição de uma comunidade com uma pobreza tão grande. Eu cheguei em casas que estavam assim há 4 dias com o fogão de lenha sem acender porque não tinham o que consumir.
Eles só tinham a cana-de-açúcar e uma laranja azedíssima, que tinha em todo o quintal, tinha aqueles pés de laranja amarelo, que era super azedo. Então eles espremiam a laranja, punham caldo de cana e era o que eles estavam se alimentando, como tinha mais comida. E encontrei 4 senhoras já de idade, com seus quase 70 anos, né, que produziam ainda aquela louça de barro. E era uma louça linda, mas desaparecendo porque a dificuldade não tinha estrada, era uma picada que você tinha que caminhar um dia, levando a louça para vender no mercado de Januário. Quer dizer, era muita dificuldade, as pessoas desistiam. Mas eu fiquei muito angustiado com aquilo. E voltei comentando com todo mundo que era impossível que mulheres que faziam uma louça com aquela beleza toda tivessem morrendo de fome. Aí formulamos um projeto de apoio a comunidades. Esses tipos de saberes tradicionais, coletivos, estava ali, a comunidade inteira sabia fazer, mas ninguém fazia, porque não valia nada aquilo. E esse projeto ficou 6, 8 anos na gaveta, porque não tinha recurso para desenvolver, né? Até que surgiu a Ruth Cardoso. E aí eu falei para ela, olha, a senhora quer... Teve um prazer aqui. A gente tem um modelo certinho de uma coisa, e ela topou. E aí a gente foi trabalhar no Candial, lá no norte de Minas, depois de Januário, depois do Rio São Francisco, né, com essa comunidade, onde desenvolvemos um trabalho fantástico, e que foi a base da Artesol, o artesanato solidário, que hoje está no país todo. Hoje a gente tem o Jequitinhonha, o Palha do Jequitinhonha, com uma produção de cerâmica maravilhosa que surge a partir da década de 70. Né? Quer dizer, eram saberes que estavam ali adormecidos nas comunidades, porque o Brasil, na sua sede desenvolvimentista, de progresso, etc., o importante é o plástico, é o alumínio, é a louça comprada na loja, não são as panelas de barro. Exato. Né? Então, esse Brasil, né, de raiz profunda, etc., foi colocado sempre em segundo plano. E eu vejo isso mudar a partir muito recentemente, da década de 80, 90 para cá, que virou bonito você ter objetos artesanais na sua casa. Antes era sinônimo de pobreza. Agora depois ficou uma coisa, ele é elegante. Ai, que legal, de bom gosto. Uma peça exótica, né? Tem esse olhar também, não tinha esse olhar, acho que ainda deve ter. O Brasil passou muito por isso, né, Neuza? Eu acho que o que move mais isso é a noção de desenvolvimento e progresso, de riqueza. Eu me lembro, por exemplo, assim, nas lembranças, né, lá em casa tinha jogo de sofá, de tecido, poltronas na sala de estar. A felicidade da minha mãe foi quando ela deu aquilo tudo e botou um sofá de plástico branco na sala, que ela achava lindo, que todo sábado a empregada ia lá, lavava com sabão de coco, ficava tudo branquinho. A entrada do plástico no Brasil, que data da década de 50, revolucionou o país todo, né? Era um país muito artesanal, muito natural, das fibras, do tecido de algodão, da madeira, etc. Virou tudo plástico, fórmica, né? Mas assim, fala para mim, assim, como eu não pude ser sua aluna, me dá uma casquinha de como é que você se sentia como professor, o que você guarda de lembrança, assim, que mais você gosta de saudade. Se é não, que Ana, eu sempre saudade, gostei de ser professor. Sempre fui muito próximo dos meus alunos, eu trago grandes lembranças. Não, eu trago não só lembranças, não, eu trago amizades. Eu tenho 3 grupos de ex-alunos que são meus ex-alunos há mais de 30 anos. E praticamente todo semestre a gente tem que jantar junto, almoçar junto. Olha, a própria Luciana, estou que fora a gente dessa. citou aqui, né? Estou chateada. É uma ex-aluna que se transformou amiga minha. Então, olha só, estamos aqui com um material muito lindo. Eu queria que você falasse para a gente, então, da cultura popular no Rio de Janeiro. Quer falar para a gente? Posso. É uma das paixões também. O Rio de Janeiro, eu acho que ele tem tanta coisa
Tem mesmo. Que aí algumas coisas ficam na escuridão. Passa batida, né? A arte popular é uma... E que às vezes fica meio escondida. Gente, quando falar de arte popular brasileira, aí pensamos no Nordeste brasileiro. Isso é verdade. Ou eu acabei de falar muito do Jequitinhonha, vamos para Minas. E aí, preocupado com isso, né, eu montei, na minha despedida da UERJ, agora, ano passado, né, me foi pedido pela pró-reitora de Extensão e Cultura que eu fizesse uma exposição lá. E eu, ao invés de fazer de arte popular brasileira, eu resolvi fazer de artistas do estado do Rio. Então eu fiz essa exposição aqui que se chama Expressões da Arte Popular Fluminense, onde eu vou trazer vários artistas, né, que estão aí pelo interior, na cidade e no interior. Opa! A gente tem aqui da cidade do Rio, Getúlio Damado, que é muito conhecido lá em Santa Teresa, lá em cima, que trabalha com resíduos sólidos, mas aí trago esse casal fantástico aqui, o Geidson e Luciana de Itaboraí. As pessoas às vezes passam em Itaboraí, veem uma cerâmica de beira de estrada, que é muito composta de vasos para jardim, para planta, etc. E no meio daquilo ali você tem grandes artistas expressivos como esse casal, que trabalha com figuras de barro e pouquíssimo conhecidos, né? O seu Gabriel dos Santos, da Casa da Flor de São Pedro da Aldeia, né, já falecido, que construiu toda uma casa e decorou essa casa com conchas, restos, cacos de louça. Isso eu já tinha. É uma casa fantástica. E, enfim, trouxe vários artistas e um que esse realmente é especialíssimo, que é esse rapaz aqui, esse senhor, chamado Ademilson Felipe, que é um trabalhador rural, né, do município de São José de Ubá, entre Padre e Itaperuna, lá na Miracema, lá no noroeste do Rio, e que troca, já com 54 anos, troca a enxada e a foice pelo pincel de obras e pintar as paredes da casa dele, cenas na casa dele. E quando eu vi isso, eu fiquei deslumbrado, e aí fiz essa primeira exposição dele na UERJ, onde foi um sucesso. Depois fiz uma segunda exposição dele em Niterói, onde tem um Instituto de Fisioterapia, o ITC Prata, que eu consegui lá uma parceria com eles para que eles cuidassem não só do corpo, né, que é a fisio, mas a gente também realizasse coisas de arte lá. E temos trabalhado então a mente nesse instituto, né? Atualmente estamos com essa exposição no Instituto, inaugurada sábado, que é uma exposição sobre uma tecelã daqui, mora residente hoje em Petrópolis, e quem quiser ir quem quiser ir a Niterói vai poder ver a exposição da Glória Correia, que está montada lá. É um espaço novo criado, tecelã, né? Enfim, é uma coleção de desconhecidos. Tem aqui a Dona Coca. Deixa eu achar, tem muita coisa aqui. Essa exposição foi na UERJ e nos mostrando coisas que... Essa aqui fala da Casa da Flor, lá de São Pedro da Aldeia, e fala também da casa da Dona Coca, que é uma senhora lá de Manguinhos, é praticamente a última praia do estado do Rio, já quase divisa com o Espírito Santo, onde ela começou a catar conchas na praia e decora a casa dela toda, as paredes todas com painéis de conchas. Uma casa de Iemanjá. Né? Uma casa de Iemanjá. Exatamente. Essa moça, eu até recomendo você trazê-la aqui. É a Lena Baiuli. Ela faz essas bonecas que é característica que ela não levam costura. Ela é toda feita na base de amarrados, não leva nem cola nem costura. São nós e amarrados que fazem esses bonecos. E a história da Lena é de 80, né, surge os CIEPs no estado do Rio, criados lá pelo Brizola, a partir da inspiração do Darcy Ribeiro, né? Os CIEPs com uma proposta nova de levar a educação
para as comunidades, especialmente com comunidades de baixa renda. E no projeto do CIEP foi criado um cargo que chamava de animador cultural. Era alguém que estava dentro dos CIEPs fazendo atividades de cultura com as crianças. A Lena é uma maranhense que saiu pequena do Maranhão, migrou para o Rio. E ela foi ser animadora cultural do CIEP da Cidade de Deus, né? Eu a conheci assim. Ela foi para a primeira aula dela, uma turma, ela foi desenvolver negócio dela, era artesã, mexia com tecido, tesoura, agulha, etc. Foi um drama, porque uma criança, logo um garoto pegou a tesoura, quis furar o outro quis enfiar a agulha no olho do outro, e ela não podia, então o CIEP decidiu que ela não podia ter nada perigoso, porque a violência era muito presente. E ela falou, como é que eu vou dar aula se eu lido com materiais que eu não posso lidar e ao mesmo tempo não temos pincéis, tintas, telas, etc. Aí ela se lembrou da infância dela no Maranhão, onde a avó e a mãe faziam bruxinhas de pano para ela brincar. Ela falou, um retalho de pano é fácil de ter, já que a escola não tem material, todo mundo tem uma saia velha para transformar numa boneca. Lá para fazer. Né? Agora, ela não podia ter agulha nem tesoura. Daí e aí ela desenvolve a técnica do amanhã barrados e cria a boneca Baiomi. Né? A Baiomi era o nome de uma afilhada que ela teria. Se fosse menino, seria, não me lembro o nome agora, ela pode narrar um disco para vocês. Né? E se fosse menina, era a Baiomi. E ela cria essa boneca, a Baiomi, que são bonecas sempre negras, né? Retratam a realidade dela negra, né? E sem cola e costura. É muito interessante porque essa boneca, depois ela passou a dar muita oficina. Eu, na UERJ, todo semestre eu levava a Lena para dar uma oficina para a turma. Né? E essas oficinas espalharam pelo Brasil todo. E hoje, se você entrar na internet e buscar boneca Baiomi, vai estar lá. Está lá, com milhões de versões e criando uma outra realidade. Enfim, que a boneca Baiomi foi uma boneca criada pelas escravizadas nos navios negreiros para distrair as crianças durante a travessia. Que as mulheres rasgavam suas saias e com isso faziam bonecas para as crianças. A cara das mães mesmo, né? Para as bonecas, para as crianças se distraírem durante aquele martírio que era a travessia do Atlântico. Né? E é interessante porque como eu vi essa boneca nascer, e durante um período, a Lena, inclusive, quando a gente conversava sobre ela, falou, não tem problema, que bom é que a boneca se disseminou pelo país todo. E hoje ela já admite, eu falei, Lena, de certa forma, um mito criado, que está registrado aí, não deixa de ser verdade. Porque o CIEP, né, lá de Cidade de Deus, não deixava de ser um navio negreiro. Né? Com a população toda de baixa renda, negra, ali dentro, né? E você tentando salvar alguma coisa dessa realidade. Então, a coisa só transportou num plano, mas é uma coisa, ela tem um trabalho belíssimo. Eu queria primeiro, antes de eu falar que eu quero falar, fazer a pergunta que eu quero fazer, gostaria que você falasse para o teu povo, que agora é o povo da internet também, que agora é o povo das nuvens, os seus arrobas, onde a gente pode encontrar você, acompanhar os seus trabalhos, as suas exposições, as suas palestras, seja lá o que você estiver fazendo, olha para lá e fala com o teu pessoal. Tá ótimo. Meu Instagram é @rgomeslima50. E eu também atendo muito por e-mail, que é rgomeslima50@gmail.com. É o veículo que é mais fácil de eu lidar, mais até do que o Instagram.
Estou até comentando que eu preciso que meus ex-alunos venham me ajudar a lidar com Aí, essas viu, galera? mídias sociais, são Aí, terríveis Luciana, né? para nós que... Você falou aí das arrobas, eu lembrei de uma coisa também. Gente, vamos lembrar que o canal, o programa, está convidando vocês a mandarem seus projetos, suas ideias, algo que você esteja desenvolvendo e que não é da grande mídia, não é conhecido, no nosso e-mail, que aparece aí embaixo na tela, entende? Você manda seu e-mail, mostra lá qual é a sua ideia, qual é o trabalho que você está desenvolvendo, e a gente vai conversar com você, e quem sabe você vai estar aqui também mostrando o seu trabalho, né? Para a gente estar sempre divulgando aquelas pessoas que a grande mídia não vai alcançar, não alcança, não adianta. E as pessoas precisam, né? Pessoas como você. E é aí que eu vou chegar, tá? Nós sabemos que nós vamos morrer, né? Morrer, a gente já sabe. A primeira notícia que a gente, quando começa a ter consciência da vida, é que ela vai, um dia ela vai. O corpo vai. É a única certeza. O corpo vai. E cada um tem sua crença de para onde, se é só o seu corpo todo, o corpo é tudo, ou se é algo além que vai sobreviver. Eu sou daquelas que conhecem, que acreditam que sobrevive. Então, mas vai tudo ficar nessa nuvem aí, nessa nuvem espetacular de registros dos tempos. Vamos embora e as coisas vão ficar. Com toda essa sua caminhada, essa sua paixão, dá para ver seu amor, essa sua generosidade, seu carinho e cuidado com essas pessoas, com esses temas. Quando você for embora, e antes de você ir embora, se você tivesse a oportunidade de escrever uma frase, deixar um pensamento, aí alguém ia colocar esse pensamento dentro de uma, vamos dizer, já que falamos de arte, qualquer objeto de arte que você escolhesse, e esse objeto ia dentro de uma cápsula enterrada, daqui a 200 anos desenterrada, numa época, numa data marcada, vamos dizer, daqui a 200 anos desse programa. O que estaria escrito nesse papel para as pessoas do futuro? Ai, Ana, que pergunta difícil, né? Nada, vai lá. Não sei. Olha, eu acho que eu fiz, tá? Mas queria fazer muito mais. Talvez minha frase fosse por aí. Fiz, sei a importância do que eu fiz, sei que eu pude mudar vidas por esse país, mas queria ter tido a chance de fazer muito mais do que eu fiz. Porque o país precisa de muito mais. Mais de Carlos, por mais de Carlos. Por mais de Carlos, mais políticas públicas de defesa das populações de baixa renda, de mais chance, mais locais, mais oportunidades para uma arte popular brasileira, que é algo que é genuinamente desse país, né, e que luta, né? Eu acho que os artistas populares têm uma capacidade de resistência muito grande. Eles lidam com muita dificuldade, às vezes, né? São pessoas dotadas de um saber, de um conhecimento, de uma cultura tão extrema e negados, né, no dia a dia, das dificuldades que eles encontram para exercer seu poder de criação. Então, acho que minha frase iria muito por aí. Fiz sim, eu tenho consciência de que eu fiz, mas que eu teria muito mais a fazer, mas aí o tempo não me deu chance, me levou. Eu quero que você me fale, não quem é o Ricardo, não o que Ricardo faz, mas quem é o Ricardo, a pessoa. Quem é o Ricardo? Quem é o menino que cresceu, que está aqui agora? Eita, o Ricardo que está aqui. O cara que está aqui é um garoto que vem de Campos, né? Saiu de Campos em 1968, passou sua infância na zona rural, depois foi para a cidade estudar, depois veio embora estudar em Niterói, mas que nunca perdeu as raízes dele, né? E que eu me vejo até hoje como um garoto, agora com uma característica, eu acho que é o que mais me
move, que é a coisa da generosidade. Eu me realizo quando eu estou fazendo alguma coisa para alguém. Né? Isso é o que me dá um prazer, uma sensação de endorfina tão grande. Né? E isso é isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por emocionar. Demorei tanto tempo para poder conversar com você, mas eu conversei, viu? A vida Agora estou suando. Não tem problema nenhum. Então nós dois juntos vamos olhar lá para a câmera e vamos mandar beijo para nossa galera, ok? Gente, grande beijo, final de episódio. Olha que coisa mais linda. Assista, compartilhem, se inscrevam no canal. Tchau, Ronaldo! Tchau! Hóspedes do Tempo, do YouTube, para o mundo ver! Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar.